A lei de Hess calcula o ΔH das equações usando valores das etapas que podem fazer chegar a aquela equação que a gente quer saber o ΔH. Graficamente é mais ou menos isso aqui, ó. Se eu tenho o valor de ΔH1 e ΔH2, eu posso calcular o valor de ΔH3. Porque, independente dessas equações serem exotérmicas ou endotérmicas, o pedaço do ΔH1 é igual ao pedaço do ΔH2 mais o pedaço do ΔH3. Então, se eu tenho o pedaço do ΔH1 e tiro dele o pedaço do ΔH2, eu descubro o ΔH3. Em módulo, o ΔH1 é igual o módulo do ΔH2 mais o módulo do ΔH3 em módulo. Então, independente dessas equações serem exotérmicas ou endotérmicas, em termos de módulo, em termos de segmentos do gráfico, eu posso calcular o ΔH3 se eu tiver o ΔH1 e o ΔH2. A lei de Hess usa um método parecido quando tem equações químicas mesmo, não graficamente. Mas para dar mais um exemplo graficamente, olha aqui. Eu tenho aqui três equações. Uma da flecha azul, uma da flecha verde e uma da flecha laranja. A equação da flecha azul me diz que quando H2O líquido se decompõe em hidrogênio e oxigênio gasoso, precisa absorver 286 kJ. A equação 2, a verdinha, está me dizendo que quando o H2 mais meio de O2 formam H2O gasoso, é liberado 242 kJ. É exotérmica. E tem ainda esse laranjinha aqui, que me diz que quando ocorre a vaporização, ou seja, a passagem da água líquida para a água a vapor, são absorvidos 44 kJ. E aí eu volto a falar que nem o exemplo de cima. Eu poderia calcular esse mais 44 sabendo o valor das outras duas. Por quê? Porque o segmento azul menos o segmento verde em módulo é o segmento laranja. E aí, como eu sabia que era uma vaporização, eu sabia que era endotérmica, seria mais 44. Aí, de novo, o módulo da equação azul, do ΔH azul, é igual ao módulo do ΔH verde, da equação verde, mais o módulo do ΔH laranja. Graficamente, a gente pode fazer assim, com pedaços mesmo, em módulo, e depois colocando positivo e negativo conforme a nossa ciência sobre a equação se é endotérmica ou exotérmica. Aqui as três equações que o gráfico ditou para a gente, né? Aquela do ΔH azul, onde H2O líquido se decompõe em H2 numa reação endotérmica, liberando 286. A equação de formação de um mol da água gasosa, que é exotérmica. Olha lá no gráfico, a flechinha está para baixo, por isso menos 242. E o gráfico também me diz que quando a água líquida se transforma em água gasosa, absorve 44 kJ. São as equações. E aí, quando o exercício me dá equações e não me dá o gráfico, aí eu tenho um procedimento através da lei de Hess, que as ferramentas que a gente precisa conhecer são as seguintes. Se você inverter, você vai somar etapas para chegar, depois da soma, para que o resultado da soma das etapas que você vai realizar seja
a equação que você quer saber o ΔH. Eu já vou explicar isso. Mas antes de somar, você usa umas ferramentas. E as ferramentas da lei de Hess são as seguintes. Multiplicou uma substância, um coeficiente estequiométrico, quando multiplica um, tem que multiplicar todos, inclusive o calor que acompanha até a estequiometria. Então a primeira ferramenta é multiplicou um, multiplicou todos, até o calor. Outra ferramenta é inverteu a equação, o sinal do ΔH também inverte. Se uma equação estava endotérmica e você precisou inverter a equação, esse ΔH vai virar negativo, vai trocar o sinal. Muito bem. Eu não lembro se eu falei exotérmico ou endotérmico. Eu só sei que se estava endotérmico, quando inverter vai virar exo. Se estava exo, quando inverter vai virar endo, porque vai trocar o sinal do ΔH quando inverter. Muito bem. Agora eu vou dar um exemplo. Imagine que você tem só as duas equações de cima, mas elas estão da seguinte forma, estão um pouquinho diferente. Vamos supor que o exercício me deu essas duas etapas. E o exercício, ele quer a energia de condensação da água. Ou seja, quando a água gasosa se transforma em água líquida. Então, o exercício quer que eu use essas duas equações para somá-las e que caia na soma a condensação da água. H2O gasoso virando H2O líquido. Mas do jeito que essas duas equações estão, a soma não vai dar H2O gasoso mais H2O líquido nunca. Primeiro que o H2O gasoso está do outro lado na segunda etapa. O H2O líquido também está do outro lado e multiplicado por 2. Eu quero que o H2O líquido caia na soma como um H2O líquido e do lado direito. Eu quero que caia depois da soma H2O, um H2O gasoso, mas do lado esquerdo. Então eu vou ter que inverter essas duas equações de cima. E além de inverter a primeira, eu vou ter que dividir por 2 para deixar de ser 2H2O e virar 1H2O. Mas quando eu multiplicar por meio o 2H2O da primeira, eu vou ter que multiplicar por meio o 2H2, o 1O2 e o calor também eu vou ter que multiplicar por meio. Multiplicou um, multiplicou todos. Veja, a gente simboliza inverter a equação com o sinal multiplicando por menos, por sinal negativo. Isso significa inverter. Como eu vou inverter as duas eu vou inverter, eu vou multiplicar por sinal negativo. Mas a primeira eu vou inverter e multiplicar por meio, para 2H2O virar 1H2O no produto. E a segunda eu só vou inverter, para o H2O gasoso ficar do lado certo. E os outros? Automaticamente os outros ficam do jeito que a gente quer para cair a soma certa. Então, vamos lá, já vamos multiplicar. Aqui, já multipliquei a primeira por menos, inverteu. Aí multipliquei por meio, quer dizer, multipliquei por menos meio. E quando multipliquei a primeira por menos meio, todo mundo virou a metade e ficou do lado invertido, né? O H2 mais O2 passou para a esquerda, o H2O passou para a direita, e aí trocou o sinal. O que era sinal positivo virou sinal negativo. Aí multiplicou todo mundo por meio, e o ΔH, além de trocar o sinal, foi multiplicado por meio também. Então, como eu inverti e multipliquei por meio a equação, eu inverti e multipliquei por meio o ΔH da equação. Está lá, menos 286. A de baixo eu só inverti. Então, como eu só inverti, o ΔH eu só troquei o sinal. Beleza. Agora eu vou somar. E vai cair o que a gente quer. Corta H2 com H2, corta meio de O2 com meio de O2. Sobrou H2O na esquerda, H2O líquido na direita. Caiu a equação que a gente queria que caísse.
agora, depois dos procedimentos. E como os procedimentos que você tomou na equação, para que caísse a equação que você queria, deram certo, os procedimentos que também foram tomados em relação ao ΔH também estavam certo, é só somar. Essa soma dá menos 44 kJ, que é o ΔH dessa condensação. Na hora da soma, não esquece, se está do mesmo lado, a substância, soma. Se está de lados opostos, subtrai. Se sobrar de algum dos lados, vai cair o que sobrou do lado que sobrou. É isso aí. Lei de Hess é isso, o resto é a gente fazer exercício para praticar mais.